Sam Bankman-Fried, o homem que conseguiu alcançar um patrimônio que já foi estimado em 26 bilhões de dólares e que conseguiu perder tudo no espaço de um ano. O homem que criou uma das maiores empresas e impérios dos Estados Unidos em poucos anos, que também, de um dia para o outro, assim como o banco Lehman Brothers, desapareceu em um instante. O homem que antes se fingia humilde e que na verdade andava em Lamborghinis e carros caros lá nas Bahamas, agora vai ficar vendo o sol crescer quadrado por 24 anos. Hoje, nós vamos ver o maior criptogolpe da história. Ou seja, como criei esse termo? Estou falando dos golpes relacionados a criptomoedas e riquezas impossíveis no mundo digital. Vamos aprender muito sobre economia e como não cair nesse tipo de besteira. Muito bem? Então vamos lá, vamos começar contando a história desse trambiqueiro. Sam Bankman-Fried era um cara muito pouco ortodoxo, que é extravagante na sua falta de extravagância, por assim dizer. Ele veio do mercado financeiro, de Wall Street, que é basicamente a Faria Lima dos Estados Unidos. Na verdade é o contrário, a Faria Lima é Wall Street do Brasil. Então é basicamente o centro do mercado financeiro norte-americano. E na verdade o centro do mercado financeiro mundial por muito tempo. E lá as pessoas têm uma cultura muito rígida, tanto na sua vestimenta, quanto na sua apresentação, quanto na aceitação de riscos. Lá você tem que ser louco por riscos. Lá você tem que se apresentar como um gênio conhecedor do mercado, porque as pessoas vão botar o dinheiro em você. Então você tem que fingir que sabe quando o gráfico vai descer ou subir, embora você não faça a menor ideia. E com esse traquejo do mercado financeiro, as características de ser uma pessoa enganadora, que finge ter um conhecimento que não tem, e bem adjacente ao risco, entraram diretamente no coração do Sam. E isso levaria ele a entrar em empreendimentos de alto risco. Mas vamos voltar logo para o começo dessa história. Como é que ele começou o negócio? Como é que esse trader ficou realmente rico? Quando ele estava lá para casa dos 30 anos, quase com 30 anos de idade, vasculhando pela internet, lá no ano 2017, olhando pelos preços do Bitcoin, naquela época que ele estava começando a crescer e ficar forte de verdade, ele notou algo interessante. As diferentes exchanges de diferentes países estavam dando valores diferentes para as criptomoedas. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos voltar no tempo. O que é uma exchange de criptomoeda? Uma exchange, nesse caso, é basicamente uma corretora de criptomoedas. É onde você que não quer criar uma carteira na blockchain, que não entende tanto do assunto assim, ou que simplesmente quer ter uma segurança e liquidez maior na hora de ficar trocando as coisas, ao invés de você ir diretamente no sistema do Bitcoin, por exemplo, você fala com uma corretora e essa corretora vai transformar o seu dinheiro em um fundo de reserva de criptomoeda. Então funciona basicamente como um mercado normal de ativos ou qualquer outro produto financeiro em geral. Claro que nesse caso de altíssimo risco, né? E o que ele notou é que era possível você comprar de criptomoedas de algumas exchanges que estavam avaliando em menor preço criptomoedas e vender para outras que estavam avaliando por maior preço. Isso é a mesma lógica de, por exemplo, você ver o comércio das Índias que Portugal fazia. Ele teve que passar centenas de anos, descobrir o Brasil sem querer nesse processo de tentar atravessar o Cabo da Boa Esperança para chegar nas Índias, das Índias comprar um produto por um preço e vender por 100 vezes maior em outro lugar. Só que, claro, resultando em muitos custos, altíssimo risco por causa da viagem, e, à primeira vista, o que o centro tinha que fazer era simplesmente comprar e vender instantaneamente. Então eram transações rápidas, o risco parecia ser amortecido, de certa forma. E a diferença de valor entre, por exemplo, o Bitcoin de uma exchange para outra podia variar nos 60%. Só que é claro, não é tão simples assim.
porque uma corretora nos Estados Unidos pode usar dólares, enquanto uma no Brasil pode usar reais. Claro que uma internacional vai usar as duas, mas é possível que para fazer essa troca haja uma série de complicações de conversão e complicações para você conseguir fazer a transação de criptomoeda de uma para outra. E nesse interpério você corre risco sim de perda. Então, para ele ter mais solidez no processo e com o dinheiro que ele conseguiu levantar fazendo isso algumas vezes, ele tinha que criar uma empresa que conseguisse fazer as transações de criptomoedas entre as exchanges, para ele conseguir lucrar dessa forma. Isso basicamente se transformou em uma operação um pouco mais chatinha de explicar de mercado financeiro. Não é algo tão impressionante assim, é basicamente a compra... É uma compra de risco, então é um produto arriscado, você comprar e vender criptomoedas que conseguem trocar de valor a todo momento. Não é tão diferente de fazer um day trade da vida, só que ali você tem esse pequeno ativo de criptomoedas trocando de um lado para o outro. Então, para fazer esse processo, a primeira empresa da nossa história foi criada, Alameda Research. Que de research digamos assim, não tem nada. Vamos explicar um pouquinho melhor o que é a Alameda Research. A Alameda Research é um hedge fund baseado em criptomoedas. O que é que isso significa? Hedge fund é um fundo de investimento com itens de geralmente altíssimo risco de renda variável, mas que geralmente estão baseados em coisas pouco regulamentadas, em mercados pouco regulamentados. Nesse caso, a gente está tratando de um hedge fund baseado em criptomoedas. Então, é um fundo de investimento cujos itens presentes neles são um inventário de itens de altíssima variância. Então, basicamente, o que isso é? Isso é uma bolha especulativa de criptomoeda que fica transacionando, comprando, fazendo operações de... Basicamente, as operações que você encontraria no mercado financeiro, só que usando as criptomoedas para isso, como item de valorização ou desvalorização, transacionando entre as exchanges para conseguir levantar dinheiro. Para quem não sabe o que é criptomoeda, isso é loucura. Para quem sabe o que é criptomoeda, isso é loucura. E deixa eu explicar o porquê isso é loucura. Uma criptomoeda pode não ter lastro nenhum. Tudo depende da criptomoeda que a gente está falando. Vamos lá. Como eu não sei qual é seu nível de conhecimento sobre o assunto, eu vou explicar desde o começo. Primeiro, me diga, pense com você mesmo. Onde está o valor no seu dinheiro? Quando você pega R$1, por que ele vale R$1? R$1 em 2000 não valia a mesma coisa que R$1 vale hoje. Mas possivelmente a moeda pode ser a mesma. Claro, a cédula de R$1 não existe mais, mas a moeda de R$1 é a mesma coisa. Qual é a diferença? Você pode pensar na inflação, mas o que é a inflação? Vamos lá. Lastro é um valor anexado. Por exemplo, num período medieval, moedas eram feitas de minérios raros. Então, aquela moeda equivalia a um valor raro, um valor de ouro. Porque antes das moedas, as pessoas faziam trocas, por exemplo, essa capivara aí, sei lá. As pessoas pensavam no bem, que tinham... elas faziam uma troca sempre visando conseguir o valor maior para si. Então, a troca se baseia em duas pessoas chegando que outra coisa tem um valor maior do que o que ela tem. Ou pelo menos equivalente. E elas necessitam de outra coisa. Logo, o valor de algo é necessariamente subjetivo ao uso dele e à percepção que as pessoas têm sobre ele. Porque senão não haveria troca. Se as coisas tivessem valor definidos, então as pessoas sempre ficariam com determinadas coisas e acabou. Não existiria momentos em que eu precisasse mais de algo e depois momentos que eu precisasse de outra coisa.
as coisas têm valores flutuantes. Só que não tem como você estabelecer uma economia complexa e funcional com valores flutuantes desse jeito. Não é racional e não é eficaz. A moeda surge como uma segurança para as pessoas de conseguirem as trocas que elas precisam e conseguirem recursos comuns que facilitam com que as pessoas tenham liquidez nas trocas e possam comprar várias coisas diferentes sem ter que ficar colecionando camelos ou coisa do tipo. A questão é que nossas moedas hoje não têm lastro em minério. O lastro das nossas moedas, ele é mais psicológico ainda. Mas mesmo o lastro em minérios já era algo psicológico, embora os minérios fossem escassos. O lastro que a gente observa nas coisas hoje em dia está relacionado à economia do país. Por exemplo, os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Então, o valor do dólar está anexado a tudo que roda com dólar. Todos os itens que foram anexados com dólar fazem parte da grande nota que é dividida sobre cada uma das pequenas notas de $1 que existem no mercado. Ou seja, se você quer imaginar o valor do dinheiro, você pode imaginar como se fosse é o valor da riqueza que a nação que o usa ou que as nações que o usam têm, dividido pela quantidade dessa moeda que existe. Claro, isso é uma super simplificação, não é tão simples assim definir o valor de uma moeda. Mas é fácil de entender que quanto mais é impresso uma moeda, menor tem seu valor. E também, quanto menos riqueza está anexa a essa moeda, menor é seu valor. Mas quanto mais riqueza está anexa a essa moeda, maior é seu valor. Por isso você pode, por exemplo, alguns teóricos vão afirmar, imprimir dinheiro desde que você faça um investimento que amplie a riqueza do seu país mais do que o que você imprimiu de dinheiro. Então, se você conseguisse ampliar a riqueza do seu país em $10, imprimindo $1 em um investimento específico, então você não teria inflação. Deu para entender o conceito? A questão é, uma moeda, ela tem esse valor baseado na riqueza de um governo. Mas a inflação, ela pode acontecer de duas formas. A moeda perde valor de duas formas: por oferta ou por demanda. Por exemplo, uma coisa que pode fazer a moeda perder valor é eu imprimir muito dinheiro sem aumentar a riqueza do país proporcionalmente, como a maioria dos países estão fazendo hoje em dia. Isso gera inflação. Por que os países fazem isso? Discussão para outro vídeo. Outra forma de inflação acontecer. Você tem, o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente também, por exemplo. Os Estados Unidos também tem problema de impressão, tá? Impressão muito forte, mas também tem esse problema. Digamos que você está em um momento de pleno emprego. Então, quase todo mundo está empregado. Se todo mundo está empregado, então a demanda por coisas aumenta, porque as pessoas têm mais poder de compra, o dinheiro está rodando mais. E se as pessoas têm mais poder de compra, estão ganhando dinheiro e querem comprar coisas, a produção talvez não consiga acompanhar essa alta demanda. Isso faz com que, por essa plena empregabilidade, o mercado não se ajuste rapidamente. E nesse intempérie de ajuste, caso não seja possível aumentar a produção na mesma medida, é bem possível que haja inflação pela empregabilidade. Ou seja, o dinheiro que as pessoas têm passa a valer menos, porque mais pessoas o têm, voltando-se aos mesmos itens. Então, em determinados itens que aquelas classes que conseguiram emprego quiserem ter, vai haver uma inflação. Ou seja, o valor dessas coisas vai ter que aumentar, porque não tem tantas. Tudo isso só faz sentido quando a gente pensa que coisas são escassas. Por que as pessoas valorizam minérios? Porque minérios são escassos. Nada que dê em abundância, tipo ar não é valorizado na economia, porque ar, pelo menos por enquanto, ele é abundante, certo? Espero que eu tenha conseguido explicar de forma sucinta esse assunto, que é um pouquinho difícil de entender para algumas pessoas. E também porque eu não sei se eu sou o melhor professor do mundo, vamos descobrir. Tá, entendemos o que é lastro, que é um valor anexo a uma moeda. Hoje o lastro é puramente econômico e psicológico,
no passado já foi com minérios. Ou seja, qual é o lastro, qual é a fonte de valor que as pessoas encontram nas criptomoedas? Bem, isso está muito mais relacionado a depender. Depende da criptomoeda, na verdade. O Bitcoin tem um valor que tem por dois fatores. Um deles é a ideologia, é a vontade de se tornar independente do Estado, de conseguir ter um futuro fora do Estado. É um negócio puramente anarcocapitalista, a origem é anarcocapitalista. Então é uma forma de se defender do Estado e conseguir ter um poder de transacionar esse dinheiro sem as dependências dele. Claro, quando você está em uma corretora que é subalterna ao Estado, você perdeu esse propósito. Esse propósito está perdido. Então, fora esse propósito, que hoje em dia já não é mais da maioria das pessoas que tem posse de Bitcoin, o principal propósito dessa criptomoeda na verdade, tem dois principais propósitos. Um deles é a incapacidade de inflação. Essa moeda tem um lastro forte baseado no poder energético e computacional que é necessário para se obter cada uma delas. Elas são basicamente mineradas depois de computadores muito grandes resolverem desafios muito difíceis, e aí eles conseguem descobrir essa criptomoeda, esse Bitcoin, e assim eles obtêm. Só que para nesse processo de resolver desafios hiper difíceis para obter o Bitcoin, muita energia é gasta. Então ele tem esse valor anexado à energia. Outro fator é que tem um número limitado de Bitcoins a serem minerados. Ou seja, é impossível inflacionar depois de determinado ponto, o que a torna, em certa medida, na teoria, a longo prazo, uma moeda que potencialmente pode ser uma reserva segura de recursos. Hoje em dia, pelo fator pelo fator especulativo, bem difícil de acreditar que por enquanto ela seja. Mas ela tem esse potencial, de fato. Eu acho isso bem inegável que ela tem esse potencial. A questão vai entrar daqui a pouco. A verdade é que a maior parte do valor que elas têm, das criptomoedas têm hoje em dia, é puramente por especulação. São pessoas que estão botando dinheiro de verdade e gastando energia de verdade e tempo de verdade em coisas que não agregam em nada para a humanidade. São números, são um grupo de golpes financeiros que existem lá dentro, mas em realidade a maioria das criptomoedas é besteira. A maioria delas não tem um lastro de verdade que nem o Bitcoin. A maioria delas não faz sentido existir. Então, quando você vê um fundo de renda variável de criptomoedas, você pode pensar, um dos conceitos básicos do mercado financeiro é que diversificar a sua carteira torna ela mais segura. Certo? Porque se uma empresa quebrar, por exemplo, e você tem ações dessa empresa, são 10% da sua carteira, se uma empresa quebrar, tá tudo bem, você ainda tem outras 9. Você não vai ter tanto risco. Acontece que isso é besteira no mercado de criptomoeda. E por que eu acredito que isso é besteira? Eu não sou dono dos fatos, mas eu tenho plena noção de que isso seja besteira. Porque quando você junta um emaranhado de lixo e tem pouquíssimos itens decentes, se você junta esses itens decentes com o lixo, você torna a sua carteira mais arriscada, na verdade. E na verdade você está fazendo loucura. Você está especulando que nem um maluco e achando que está seguro. Por que eu digo isso? Se você olhar para 2008 nasceu de empréstimos lixo serem juntados com empréstimos um pouco menos lixo de hipoteca. E essa junção e pirâmide de lixo e porcaria e coisa arriscada, empréstimos que as pessoas não iam pagar, os subprimes, foi se juntando até o ponto em que havia uma torre sendo sustentada por lixo. Claro que ia colapsar. Mesma coisa com criptomoeda. No momento
em que você aposta tudo em umas criptomoedas que você não entende, você está juntando lixo de uma carteira. Muito lixo. E é aí que essas drogas, esses fundos de criptomoeda começam a perder dinheiro. A maioria é lixo. Entendeu? Esse é o ponto. Claro, tem muita coisa que não é lixo. Tem muita coisa que, de fato, não é porcaria. Mas o que o Sam Bankman-Fried ia promover daqui pra frente é um grande lixo. Porque o próximo passo da Alameda Research, o próximo passo dele, na verdade, foi procurar um jeito de solidificar e de tornar mais viável essas operações de altíssimo risco, a longo prazo. Então ele queria criar a própria exchange, Future Trading, FTX. E dentro dessa incrível exchange, dessa incrível corretora, ele ia ter o próprio token, a própria criptomoeda com a qual ele faria a maior parte dos seus investimentos, com a qual ele operaria com a empresa. E é claro que essa criptomoeda não ia ter lastro nenhum. É óbvio que ela não ia ter lastro nenhum. E é aí que vai o problema. Entendeu? Esse é o problema. Quando as pessoas acham que vão ganhar dinheiro com algo que não existe. Mas tudo bem. Vamos prosseguir e explicar como ele conseguiu convencer pessoas que investiram bilhões de dólares na empresa dele que uma moeda criada a partir do ar, completamente inflacionável, sem lastro nenhum, completamente controlada pela FTX, pela Future Trading, pelo Sam Bankman-Fried, com pessoas compraram um token sem valor por milhões, bilhões de dólares, a partir de um cara que quase não tinha portfólio no mercado financeiro. Quer dizer, ele trabalhou em Wall Street muito bem, mas ele não tinha nenhuma empresa de sucesso antes. Agora, a gente vai falar sério e falar do maior escândalo. Eu não sei se é o maior, mas é um dos maiores escândalos do mercado financeiro de criptomoedas. Vamos falar da fundação, de fato, da FTX. FTX, ou Future Trading, como eu já falei, foi uma empresa fundada pelo Sam Bankman-Fried e pelo amigo dele, que era o vice-presidente, se não me engano, ou vice-CEO, que trabalhou no Google. Então é uma daquelas histórias clássicas de startup em que você sempre tem um cara que é muito bom em programação, outro cara que vem com a ideia. E para completar a chave de ouro, você tinha a pessoa que o Sam Bankman-Fried, o SBF, como as pessoas chamam, colocou como presidente da empresa, que era sua ex-namorada. Ou namorada na época, eu nem sei direito dessa droga. Essa menina um tanto esquisita, nerdinha, diferente, ela deu algumas das entrevistas mais estranhas da história. Ela não era carismática, ela não era interessante, ela não era inteligente. Mas, meu Deus, como a Forbes, como o Vale do Silício cai nas maiores atrocidades da existência humana por ganância, cara. Não faz sentido. Basicamente, o grupo de nerd esquisito que fundou essa empresa usou a seguinte tática de marketing para conseguir dinheiro. Primeiro, o SBF, o Sam, se portou como nerd esquisito propositalmente. Ele queria evocar um fantasma do Vale do Silício, do local onde nascem as startups. Ele queria provocar o fantasma daqueles nerds que conseguem criar uma empresa do nada e que conquista bilhões de dólares. Então ele queria ser uma das pessoas que aparentemente não se importa com os bens materiais, que está além de tudo, que tem uma causa maior para fora do dinheiro, que se dedique para filantropismo muito mais do que para o ganho próprio. Alguém bem diferente das pessoas normais do mundo corporativo. Tanto que ele se veste dessa forma confortável, não arruma os cabelos, pouco se cuida. Inclusive, jogava League of Legends durante algumas reuniões para investir dezenas de milhões de dólares.
Outro fator que temos que levar em conta é a ascensão do Bitcoin e das exchanges de criptomoedas. Os investidores estavam muito animados com a ideia de poder ganhar um dinheiro fácil a partir do nada. E ele prometeu isso. Então, investidores de grandes fundos que tinham muita crença em potencial, que tinham muito conhecimento técnico, se deixaram levar pelos olhos gordos por grana fácil. Isso fez eles serem facilmente enganados por um idiota. Ele não era um gênio. Muito, muito longe disso. Eles foram enganados por um idiota que estava fazendo operações de altíssimo risco com uma empresa chamada Alameda Research, que não tinha nada sobre pesquisa, mas que tinha um nome meio científico para atrair as pessoas e fazer elas pensarem que ele não estava fazendo loucuras com o mercado financeiro. Então ele atraiu centenas de milhões de dólares de investimento para a firma dele. A Futuri Trading era uma exchange, portanto uma corretora de criptomoedas. Para ele conseguir fazer mais loucuras, ele fez essa exchange ser sediada nas Bahamas, num paraíso fiscal quase sem regulação, para que assim ele tivesse mais liberdade de operações. O que é que isso significa? Quem botasse dinheiro no FTX não ia ver o dinheiro de novo, com certeza. Porque o ponto era o seguinte: você poderia investir, por exemplo, nos produtos de criptomoedas da FTX. A FTX tinha sua reserva de criptomoedas, especialmente do token criado pela própria Futuri Trading, o chamado FTT Token. O FTT, que é o token da FTX. Então, Futuri Trading Token, que é uma criptomoeda criada pelo próprio Sam. E claro que também era disputada pela Alameda Research. Ou seja, a Alameda Research também tinha fundos dessa criptomoeda. Essa criptomoeda foi muito comprada também por outras exchanges. Qual era o papel dessa exchange? É como se fosse um centro que solidificaria para as operações da Alameda. Então a Alameda faz operações entre as exchanges. Agora ele tem a exchange própria dele para fazer algumas das operações, que também podem incluir fazer uma valorização artificial da criptomoeda que ele mesmo criou a partir de transações financeiras entre a FTX e a Alameda Research e uma terceira exchange de criptomoeda que era de um empresário anexo, quase uma empresa satélite aí, que também estava envolvido em um sistema de triangulação para fazer um ciclo de valorização dos tokens. Para sustentar esse ciclo, artificialmente era necessário usar o dinheiro dos investidores. Por isso que era necessário continuar fazendo rodadas e rodadas e rodadas de investimento para ajudar artificialmente a valorizar o FTT Token. Por que isso era necessário? Porque com esse token, a empresa conseguiria fazer todas as transações que precisasse e teria uma riqueza inestimável, já que esse tipo de criptomoeda, quando é hipervalorizada, se você trocar um pouquinho dela por dinheiro, com cuidado, claro, para não criar uma situação de pump and dump, em que você acaba vendendo demais, e quando você vende, pessoas vendem em manada e aí baixa o valor. Quando você transforma um pouquinho disso em dólares, você acaba tendo muito dinheiro para fazer várias operações. E quais eram essas operações? Primeiro, marketing. Precisava de mais clientes. Então, é claro que ele ia se encontrar com celebridades, incluindo youtubers famosos, voltados para negócios. Enfim, Sam Bankman-Fried se encontrou com vários famosos e celebridades, desde Hollywood até o mundo dos negócios. A FTX também gastou cerca de 73 milhões de dólares em suborno para oficiais americanos, para políticos americanos. Desses 73 milhões, 23 foram para o Partido Republicano e 50 para o Partido Democrata, incluindo para a candidatura do Joe Biden. Nos autos do processo, a empresa classificou que essas transações, esses 73 milhões de dólares, foram como troco de pinga e que foram investimentos extremamente eficazes e baratos. Ou seja,
além de corrupto, chamou os políticos norte-americanos de baratos. Isso daí é pesado, tá ligado? Na minha opinião. Ainda bem que eu não sou norte-americano. Mentira, né? O Brasil é bem ruim também. Nesse sentido de corrupção. Enfim. O que deu pra entender é que isso é praticamente um esquema de pirâmide. Veja, ele é um esquema Ponzi, é quando você está recompensando as pessoas que entraram antes no seu negócio com o dinheiro das pessoas que entrarem atualmente. Basicamente, o que isso significa? Imagine que eu prometo um rendimento de 10% ao mês para você. Então, a cada mês, você vai ganhar 10% de retorno. Você fica embasbacado? Me dá R$100. Mês seguinte, eu te devolvo 110. Muito embasbacado? Você conta isso para 5 amigos. E aí vai mais 10. E aí vai mais 10. Como é que eu abasteço os próximos 5? Digamos que os 10 primeiros reais eu gastei de mim mesmo. Bem, os próximos 10 vão pagar os próximos 5. E como é que eu pago os próximos 10? Os próximos 100. É um esquema que quando você recompensa a primeira pessoa, naturalmente vai vir muitos mais. Além de que você também vai propagandear para mais de uma pessoa de uma vez. Então você cria um esquema em que quanto mais pessoas entrarem, mais recursos você tem para financiar as primeiras pessoas que entraram no negócio. A diferença é que não é assim que funciona. Nesse caso, ele usava esses recursos para conseguir valorizar os tokens. Então todo ponto era que o sistema inteiro se baseava no aumento artificial de valor das criptomoedas. Que se usava de capital. Precisava desse capital de sócios e do dinheiro investido das pessoas da empresa. Quando esse dinheiro parasse de entrar, provavelmente acabaria a valorização. Ou estabilizaria, não dá pra saber. Porque isso não chegou a acontecer. Tudo quebrou bem rápido. Mas primeiro vamos citar um pouco das pessoas que entraram nesse negócio. A maior exchange do mercado, a Binance, comprou uns 200 milhões de dólares, que chegou a se valorizar no pico 2 bilhões de dólares só nesse FTT. Esse token, essa criptomoeda, só por um dos compradores, tinha um valuation de 2 bilhões. Aí um monte de gente também comprou pelo alto rendimento, etc. Veja, não são só os investidores agora. Pessoas estão com olhos gordos. Asset managers, que são fundos muito maiores que gerem dinheiro, também entraram na jogada. Fundos de pensão entraram na jogada. Teve gente que botou em jogo a aposentadoria das pessoas porque acreditava que isso era seguro. No investimento maluco desse. O que vem do nada vai pro nada. Esse negócio quebrou bem rápido. A quebra da FTX foi tempestuosa. Ela aconteceu em uns instantes. Primeiro, surgiram rumores de que a empresa não teria dólares o suficiente para pagar as contas que precisava pagar. Basicamente, ela teria colocado todo o dinheiro, inclusive dos investidores, nos tokens em criptomoedas pouco líquidas, ou seja, que demoraria muito tempo para transformar esse dinheiro e seria difícil transformar no mesmo valor. Esses boatos levaram a Binance, a maior do mercado, a maior exchange do mercado, a falar que iria vender todos os tokens que ela tinha da FTX. Por que a Binance falou isso? Veja, na época a FTX chegou a ser a segunda maior exchange do mercado. Ou seja, só estava atrás da própria Binance. Assim sendo, ela chegou até um valuation de 32 bilhões de dólares. Além disso, com aqueles subornos que eu falei antes, estava tentando fazer um projeto de lobby para fazer com que o governo a beneficiasse e atacasse as outras exchanges. Ou seja, ela queria se colocar artificialmente à frente. E se as outras exchanges não agissem logo, o poder que ela teria com o apoio do dinheiro americano poderia fazer com que ela tivesse hoje em dia com valuation 2, 3 vezes maior.
E é claro que a Binance não ia deixar isso barato. E graças aos rumores, ela foi vender esse dinheiro. Foi vender esses tokens. E é claro, quando ela falou que ia vender esses tokens, as pessoas que tinham eles na FTX queriam sacar. E foram sacando. As finanças da FTX colapsaram em poucos minutos, em poucas horas. Ao ponto de que 3 horas depois a Binance no Twitter afirmou, 3 horas depois mais ou menos, que teria firmado o acordo com Sam Bankman-Fried para comprar e salvar a FTX do colapso. Mas teve que cancelar esse acordo no dia seguinte, porque nem a Binance podia pagar o rombo que existiu. É o seguinte, tinha 9 bilhões de dólares nesse token porcaria, nesse lixo que não tinha lastro, não tem nada, nesse lixo criado do ar. A empresa inteira, a FTX inteira, tinha 900 milhões de dólares. E é claro, a FTX tinha investidores, os investidores tinham que saber disso. Claro que ela mentia para os investidores. Fraude contábil. Mas para onde foi o dinheiro? Sam Bankman-Fried colocou nas 3 fontes. Primeiro, nesses investimentos que eu falei antes, nesse marketing. Segundo, aquele cara humilde que aparecia, Sam Bankman-Fried falava, esse cara aqui, ó, esse carinha, pô, difícil de apontar, esse carinha aqui, ó, que se veste dessa forma, toda solta, livre, leve, parece não gastar tanto dinheiro, né? Tinha Lamborghinis caríssimas, uma mansão gigantesca nas Bahamas. Usou o dinheiro propriamente para se divertir um monte. Queimou uma grana pesada. Mas o principal gasto, infelizmente, não foi nem isso. Foi nem com festinha. Não foi como o Jordan Belfort, que soube gastar o Lobo de Wall Street, que soube gastar tudo com as maiores degenerações da humanidade. Ele conseguiu perder isso sem poder aproveitar. Que ele perdeu no cassino da criptomoeda. Aquelas criptomoedas lixo, muitas delas se desvalorizaram, algumas se valorizaram, mas em geral, toda a grana estava em criptomoeda, estava em cripto, não era solúvel. E muita da grana, claro, estava em FTT, estava nesses tokens. Ou seja, o valuation da empresa de 32 bilhões de dólares não fazia sentido. Porque na verdade esses tokens não valiam isso era só uma especulação. Esse valor é especulativo, a riqueza do Sam Bankman-Fried era especulativa, essa empresa era uma bolha especulativa que estourou e fez todas as exchanges valorizarem. Quase fez até a Binance chorar um pouco. Fez um monte de empresa quebrar, fez todas as criptomoedas baixarem de preço. Basicamente, ele criou uma bolha em 5 anos, porque os investidores são burros. Não é que eles são burros. Provavelmente eles são mais inteligentes, entendem mais de mercado que eu. Mas eles são gananciosos. Não, eu quero muito dizer que eles são burros, porque honestamente, enfim, eu não tô falando aqui de pessoas que botaram dinheiro nisso. Porque pessoas que botaram dinheiro nisso, muitas vezes caíram num marketing muito bem planejado. Eu acredito que marqueteiros são muito eficientes. Se eles ganham milhões para fazer o que eles estão fazendo, eu imagino que quando eles são bem pagos, eles fazem um bom trabalho e aí eles conseguem enganar as pessoas. Tá bom, entendível. Mas quando você está investindo em um negócio, o mínimo que se espera é que você entenda do negócio. Não quando, nesse caso, quando eu tô falando daquelas fontes de capital de milhões de dólares que foram enganadas pela Asset Managers, pela Sequoia Capital, pela BlackRock. Quando você fica nessa loucura indo atrás só de dinheiro, e esquece que dinheiro vem do valor de alguma forma, de um fornecimento de valor, para mim o dinheiro perde propósito. Eu, pessoalmente, acredito em empreendimentos que entregam valor de alguma forma, que tem uma missão, que tem um propósito e que beneficiam ou a sociedade ou pelo menos que valem o preço, que dão alguma coisa. O próprio Bitcoin, eu posso criticar muitas criptomoedas, mas o Bitcoin ele tem um valor. Ele é um fundo de reserva, ele tem um valor ideológico. Agora você olha para uma FTT que não tem nada, Dogecoin, não faz sentido comprar uma porcaria daquela. Tem umas criptomoedas que não fazem sentido. Outras têm seu propósito sim também, não é só Bitcoin.
A Ethereum, se eu não me engano, ela é uma criptomoeda irrastreável. Então ela serve para atividades, né? Não sei se moralmente como eu poderia julgar, mas são atividades que fazem sentido. Entende? Quando um negócio faz sentido, tá tudo bem, mas puramente por especulação, a chance de perder é muito alta. Então, considerando que bilhões de dólares foram perdidos e que Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de cadeia ano passado, e muita gente não conseguiu reaver o dinheiro que tinha naquelas contas, inclusive quando eu falei daquele fundo de pensão, talvez muitos norte-americanos não consigam se aposentar graças a esse desgraçado. Então, por favor, botem seu dinheiro em coisas que vocês acreditam. Não botem em coisas que vocês não compreendem. Não façam day trade, só olhando o gráfico, se vocês não entenderem o que está acontecendo por trás. Se vocês botarem dinheiro em criptomoeda sem entender o que é uma criptomoeda, é muito difícil de conseguir sair com dinheiro. Esse é meu pequeno conselho. Semana que vem nós teremos mais um vídeo aqui no canal, de um tema um tanto diferente. Recentemente eu tive um vídeo meu apagado, ele era relacionado a um certo canal que foi ao maior youtuber do mundo. Talvez eu consiga repostar, talvez não. Ele foi apagado pelo próprio YouTube. De toda forma, o vídeo oficial da semana que vem vai ser sobre um livro que eu tô lendo ali, daquele carinha ali. E é isso, se você tiver uma sugestão para depois, você me fala nos comentários. Se quiser que fale de algum negócio, de alguma questão econômica e algo divertido, você me falar. E até semana que vem.